verdade, eu sempre falo que eu penso que a arte é que nos escolhe, né? Porque quando você realmente nasce para ser artista, por mais que você tente deixar abandonar a arte, dificilmente você vai conseguir. E se você conseguir, eu penso que você nunca vai ser 100% feliz na sua vida. Aliás, ninguém é 100% feliz, mas eu digo assim, que a arte ela te traz, é como se você tivesse sempre incompleto, né? E a arte ela te traz essa sensação de plenitude. Quando eu estou no palco, eu me sinto plena. Então, assim, eu sempre, desde criança, assim, eu sempre gostei. Eu lembro de uma vez que me perguntaram o que eu queria ser quando eu crescesse, acho que eu tinha uns 5 anos de idade, eu falei que eu queria ser modelo, manequim, atriz, cantora e professora. Eu só não consegui ser modelo e manequim, apesar de que agora eu poderia, né? Porque eu tô na moda, plus size. Mas as outras coisas eu acabei realmente conseguindo fazer uma passagem. Eu já cantei, enfim, sou do teatro, já fiz coisas para TV. Então eu acho que sim, a arte ela sempre esteve na minha vida, ela nasceu comigo, eu fui escolhida realmente para ser artista. Na verdade, eu comecei cantando, né? Eu comecei cantando aos 15 anos, participei do coral universitário, na época UA, né? Hoje o FAM, Universidade Federal do Amazonas, e ele abria para o público em geral, quem quisesse fazer canto coral, e eu passei 2 anos no coral. Assim, no começo eu lembro que meus pais não apoiavam muito, né? Assim, e principalmente a minha mãe, ela tinha um pouco de preconceito, mas depois, mas meu pai sempre gostou de cantar, ele tocava violão, então meu pai apoiava o canto, né? E ele que viu no jornal que estavam chamando, tinha aberto inscrições para o coral, e ele veio, olha minha filha e tal, estão chamando para o coral. Eu achava na época coral coisa de velho, né? Mas, para fazer um agrado para o meu pai, eu fui para o coral, e quando eu cheguei lá, o coral era um coral vivo, que a gente chama, que é um coral que tem coreografia, e aí eu achei super interessante e acabei ficando 2 anos, e só saí de lá quando apareceu um curso de teatro que foi oferecido era uma parceria entre o recém-fundado Sindicato dos Artistas com a Universidade do Amazonas. E aí eles abriram um curso de 4 meses e eu fui fazer esse curso, essa oficina, e foi quando eu saí do coral, deixei o coral e fiz esse curso, e desse curso depois já surgiu o projeto para o Barbaré, que foi um programa humorístico que eu participei, e a partir daí, enfim, comecei a enveredar, aí comecei a minha carreira como atriz. Eu passei um tempo também cantando na noite, foi pouco tempo, mas eu tive também uma carreira, né, na noite. Inclusive fiz 2 shows de abertura do Carrapicho. Quando o Carrapicho estourou na Europa, ele tinha ainda 2 contratos para cumprir aqui em Manaus, que um era Nostalgia, eu acho o nome ainda, lá na Cachoeirinha, e o outro era no Juventus de Santo Antônio. Então, eles tiveram que voltar, eles já estavam todos em São Paulo e tal, e estavam fazendo essa ponte aérea pela Europa e tal, fazendo shows, eles tiveram que voltar para cumprir esses 2 shows, e eu tive o prazer de fazer os 2 shows de abertura. E assim, foi uma emoção muito grande, porque foi a primeira vez que eu estive no palco com um público tão grande, porque o Nostalgia lotou, o Juventus lotou, e na época eu estava cantando mesmo estilo, né, do Carrapicho, eu estava cantando baião, shot, forró, e foi uma experiência bem bacana. Eu penso que quando você tem a experiência do palco como ator, te facilita como diretor, né? Por exemplo, eu também sou pedagoga e sou professora, já estive em sala de aula. Eu sempre acho que a pedagoga, ela consegue... Na minha época era diferente, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você faz pedagogia para ser professor e pode optar pela carreira técnica. Na minha época não, você fazia magistério.
E aí depois você fazia para ser técnico, ou orientador educacional, ou supervisor escolar, enfim. Aí você fazia a faculdade de pedagogia. Na minha época, quando eu formei, ainda era assim. Então eu sempre achei que quem tinha ido para a sala de aula tinha muito mais consistência na sua fala enquanto pedagogo do que quem era só pedagogo. E eu acho que na questão da direção é a mesma coisa. Eu acho que quando você teve essa experiência como ator, você viveu na pele o que é ser ator, as dificuldades, digamos assim, as dores e as delícias, né, de estar no palco como ator, eu acho que facilita o teu trabalho como diretor, porque você acaba estabelecendo uma relação empática, porque você já vivenciou aquilo. E também, às vezes, quando o ator trava, o que acontece é assim, você usa vários tipos de métodos para conseguir tirar do ator o que você precisa. Mas, às vezes, o ator trava de uma forma que a tua única saída enquanto diretor é fazer ele te copiar. Aí vem realmente assim, o valor de você ser ator e ser bom ator, né? Porque também se tu for ruim não vai adiantar nada. Se tu não era um ator bom, então nem faz o outro ator te copiar. Mas quando você, né, tem um trabalho bom como ator, e aí o teu ator, tu tá dirigindo o cara e o cara trava, aí o que é que tu faz? Tu fazes a cena e pede para ele copiar. Tipo assim, como último recurso. Né? Talvez tenha gente aí, meu Deus, que é isso? Fazer autocopiar. Não, isso é o último recurso, é um recurso já do desespero. Né? Então, eu acho que sim, é interessante que o diretor tenha, não que isso seja uma regra, mas na minha concepção eu acho que é bem interessante quando você já esteve no palco também. Eu vou até brincar e vou pedir licença para o Wagner Mello, porque na entrevista dele ele falou assim, ator de teatro sofre, a gente sofre no teatro. Gente, televisão achei uma delícia. Porque assim, realmente a gente sofre um pouco no teatro, principalmente porque a gente acaba fazendo muitas coisas, né? Além de ser ator. E quando a gente só é ator, que a gente está no outro grupo e tal, e só é ator, mesmo assim ainda tem aquela questão, aquele sofrimento de você estar repetindo e tal, enfim. E eu achei fazer TV assim uma delícia. Eu comecei, na verdade, fazendo Barbaré, como eu falei, que era um programa, foi o único programa humorístico local, na TV Manaus ainda, né? Que não, enfim, não trocou de nome ou não existe, enfim, mais, né? E nós ficamos mais ou menos quase um ano no ar com esse programa. Foi uma experiência muito bacana para mim, muito legal, tenho guardo assim com muito carinho. E aí eu comecei a fazer muito comercial, fiz muito comercial para a TV, muito comercial. Teve um encontro com o passado que foi assim, bem legal, como eu entrei no encontro com o passado, né? Porque existia um projeto da Rede Globo chamado Afiliadas da Rede Globo, que era um projeto que foi elaborado e coordenado por Reinaldo Buri, que hoje, inclusive, eu acho que ele é um dos coordenadores gerais lá de elenco do SBT, de direção, enfim. Na época ele estava na Globo. E aí esse projeto ele visava criar núcleos de teledramaturgia nas afiliadas da Rede Globo. E eles fizeram um piloto na Bahia e a primeira cidade que eles vieram realmente fazer o projeto foi em Manaus. E nessa época eu tinha parado de fazer arte, tinha cantado, tinha parado de cantar, estava cantando profissionalmente, parei de cantar e estava um ano e meio afastada, só que assim eu estava muito infeliz, eu me sentia muito infeliz. E eu tinha uma vontade de voltar, né? E quando esse projeto veio, eles abriram inscrição para várias oficina de interpretação, de direção, de roteiro. Eu vi nesse projeto uma oportunidade de voltar para as artes e eu fui me inscrever. Só que assim, até então eu tinha feito um espetáculo de teatro que a gente tinha se apresentado acho que um mês e depois tinha encerrado a temporada, porque não tinha público, né? E esse espetáculo eu fazia uma personagem cômica e eu tinha experiência com Barbaré, que eu fazia humor, né? Então eu não era ainda uma atriz de teatro. E assim, praticamente a minha experiência era quase nada, né? Então, quando eu fui me inscrever, o que aconteceu? Eu recebi um texto para decorar em casa e aí eu ia ter que voltar na Rede Amazônica, ia ter que gravar e eles iam mandar para o Rio de Janeiro, para o Buri e o Antônio Amâncio. O Antônio Amâncio era o diretor de elenco, enfim, era o que fazia a preparação do elenco, ia dar a oficina, né, de interpretação, para eles selecionarem quem ia participar da oficina, que eram só 70 vagas para a oficina de ator.
E depois, durante a oficina, eles iam selecionar quem ia participar da novela, que depois acabou virando só um filme, que foi Encontro com o Passado. E aí, quando eu levei o texto para casa, eu vi que era um texto dramático, acho que era dos Anos Rebeldes, né? Era uma fala da Cláudia Abreu, se eu não me engano. E eu levei aquele texto para casa e eu começava a tentar fazer e eu era muito canastrona, porque eu não tinha experiência nenhuma com texto dramático, né? E não tinha uma preparação ainda como atriz realmente significativa, né? E aí eu só conseguia engatar no texto realmente do meio para o final. Eu disse, meu Deus, eu vou ser enfim, reprovada, né? E eu tinha puxado uma prima minha para fazer esse curso comigo e eu fui ensaiar com ela em casa e quando eu peguei o texto assim, eu digo, se eu fizesse assim? E eu comecei a fazer de uma maneira cômica o texto, sem mudar o texto. E aí eu fiz para minha prima morreu de rir, disse, ai, tá muito legal. Eu disse, mas, mana, presta atenção, o texto é dramático, eu vou chegar com comédia lá. Aí eu digo, olha, é o seguinte, é a única forma que eu estou conseguindo fazer, então eu vou fazer dessa forma. E aí eu fui, gravei e tal, era até o Kleber Sanches lá, que estava dirigindo os vídeos nesse dia, que tinha sido meu diretor no Barbaré. E quando eu terminei de gravar, ele estava morrendo de rir, né? Eu até perguntei dele, ai, tu acha que tá engraçado mesmo? Ele, não, tá horrível, não tá vendo que eu tô chorando, né? E claro que tá engraçado e tal, enfim. E aí eu fui selecionada para a oficina, né, de interpretação, e no primeiro dia da oficina estava eu lá, junto com um monte de gente que já fazia teatro há 1000 anos, e tinha muita gente que já era do movimento mesmo teatral, e ninguém me conhecia, porque realmente eu não era do movimento, né? E aí, no primeiro dia de oficina, eu me surpreendo quando ele começa a falar, o Reinaldo Burinho e o Antônio Amâncio começam a falar, e aí eles pedem para cada um se apresentar, e as pessoas foram se apresentando e tal, e de repente o Buri olha para mim, quando chega a minha vez, antes de eu falar, ele diz assim, Ana Cláudia Mota. Aí eu, meu Deus, o homem sabe meu nome. Aí, só sei que ele... Aí todo mundo olhou para mim assim, né? Ninguém me conhecia. Aí ele falou assim, como é que você tem coragem de fazer aquilo com texto? Aí eu falei assim, bem, eu pensei assim, ou eles vão me amar, ou eles vão me odiar. Como eu fui selecionada e estou aqui com vocês, acho que vocês gostaram, né? Enfim, e aí acabou que assim, ficou aquela... As pessoas começaram a me observar e tal, e depois eu descobri, através de um ex-marido da minha tia, que estava fazendo curso de roteiro, que eu já tinha sido escolhida no Rio de Janeiro, antes de fazer a oficina, para fazer um personagem. E que, quando eles começaram a oficina de roteiro, eles já tinham determinado que os alunos me observassem sem falar nada, porque eles iam ter que criar uma personagem para mim, porque eu já tinha sido selecionada. Então, assim, quando, né, eu soube disso, eu fiquei muito envaidecida e fiquei muito feliz. E fiz essa participação lá, né? Fiz um personagem no Encontro com o Passado, foi uma coisa bem importante para mim, né? E enfim, abriu muitas portas, inclusive portas para o teatro, porque depois dessa minha participação, eu comecei a receber vários convites para fazer teatro, e o primeiro convite que eu recebi, depois, né, durante, inclusive, a finalização das gravações, foi o convite para participar do espetáculo Boi de Pano. Olha, televisão e cinema, eu fiz O Alto do Boi, do Kleber Sanches, eu fazia a Catirina, inclusive eu dei um trabalhinho para fazer a Catirina, né? Porque com essa cutis branca era um pote de pancake toda vez que eu ia gravar, porque eles tinham que me deixar mais escura, eu tive que pintar meu cabelo, né? E fiz a Catirina, que também foi um trabalho muito bacana. Fiz O Alto do Boi, fiz uma websérie, né, que é o Largo de São Sebastião. No cinema, fiz alguns curtas, Perturbando a Cidade, do Denis Salles, fiz Sonhos, né? Fiz Nas Asas do Condor, que foi um filme, inclusive, premiado, da Cristiane Garcia, que era a respeito de um conto de Milton Atum, e eu fazia a tia do garotinho, né, que era o protagonista da história, eu era uma libanesa, e foi um trabalho assim, bem bacana. E tudo isso assim eu fui
todas essas experiências foram me construindo enquanto atriz. Eu fui descobrindo coisas, fui aprendendo coisas e fui melhorando. Graças à minha atuação no Encontro com o Passado, me rendeu um convite para eu fazer um trabalho num dos programas da Globo, né? E o Reinaldo Buri, enfim, teve contato com a produção do Renato Aragão. O filho dele era diretor do programa do Renato Aragão. A princípio eu ia fazer uma participação no Zorra Total, né? Mas depois eles chegaram a mostrar vídeos meus para o Renato Aragão e tal, enfim. Eu fui convidada para fazer uma participação na Turma do Didi, fui para o Rio de Janeiro, conheci o Projac, né? E fiz uma personagem na Turma do Didi. E o Buri, na época, ele chegou a me convidar para ficar na casa dele, morar com a família dele, que ele ia, buscar outros contratos para mim. Enfim, me deixou muito vaidosa, né? Porque significava que ele, que era um cara super experiente, tinha dirigido Primeiros Irmãos Coragem e vários outros trabalhos, via o meu potencial e acreditava em mim. Mas, na época, eu já era concursada, tinha o meu concurso federal, era concursada também estadual, era funcionária pública federal, estadual, e já tinha uma vida estabilizada e para largar tudo e aventurar, eu sempre fui meio, não sei se é covarde a palavra, mas eu sempre gostei de estabilidade, então isso aí fez com que eu não aceitasse o convite e continuasse na minha cidade trabalhando. Olha, é engraçado porque assim, eu era já pedagoga formada e trabalhava com Michel Guerreiro, no Apareceu a Margarida. E eu fiz vários trabalhos com Michel, né? Infantis e fiz trabalhos adultos e tal. Mas eu nunca cheguei a fazer essa ponte da pedagogia com o teatro. E num debate, aí eu gosto sempre de ressaltar a importância do Festival de Teatro da Amazônia para a formação artística, né? Principalmente no momento onde a gente não tinha mais aquela formação de grupos fechados, tinham poucos grupos fechados que faziam aquela questão que antigamente existia de estudo, análise de textos e estudar autores e tal, e teóricos do teatro. A gente não tinha mais isso, tinham pouquíssimos grupos que ainda faziam esse trabalho. Né? Então aí chega o Festival de Teatro e traz oficinas, traz debates e assim, para mim foi fundamental, porque foi num debate do festival que um dos debatedores falou assim: vocês têm uma pedagoga no grupo de vocês, né? Falando do Michel para Apareceu a Margarida, por que vocês não utilizam o conhecimento dela e fazem essa ponte, né, para trabalhar determinados aspectos do espetáculo de vocês? E aí eu me toquei pela primeira vez e digo, realmente, né? E aí, a partir daí, eu comecei a olhar de uma maneira menos ingênua, né? E trazer essa minha formação, porque como eu também fiz pedagogia na UFAM, na Federal, na Pública, quem faz cursos, principalmente na área das ciências humanas, na UFAM, sabe que uma das coisas que os professores trabalham muito é a questão da construção da consciência crítica, né, do desvelamento da realidade, de um olhar mais crítico para a realidade. Então, eu comecei a trazer isso para o meu trabalho, né, e quando eu comecei a dirigir, eu comecei a tentar fazer essa ponte. E eu acho que foi muito importante, principalmente na construção dos meus espetáculos infantis. Porque quando você tem um conhecimento do universo da criança, e você já estudou a fase de desenvolvimento humano, etc. e tal, você traz, eu acho que com mais propriedade, espetáculos que se aproximam do universo infantil sem, em nenhum momento, subestimar a criança. Né? Então, você consegue dialogar com essa criança, você consegue comunicar, você consegue trazer essa criança para dentro do universo do teu espetáculo e respeitar essa criança e fazer com que realmente a criança se sinta contemplada com aquele espetáculo. Eu acho que a tecnologia, como tudo na vida, é a forma como você utiliza, né? Ela pode ser um empecilho, ela pode ser um aliado. Então, a gente não pode lutar contra a evolução da humanidade, contra a evolução tecnológica.
Mas a gente também não pode se render simplesmente à tecnologia e achar que agora o teatro não tem mais espaço, determinados tipos de espetáculo não tem mais espaço, né? Eu penso que o mais importante é você ter conhecimento do público, né? Da faixa etária, que na verdade assim, faixa etária entre aspas, né? Porque nenhum espetáculo é, digamos assim, é fechado. Né? E principalmente os meus. Quando eu olho para a criança e eu faço um espetáculo para a criança, eu estou de olho no pai também. Então, se você assistir qualquer espetáculo que eu dirigi, Cavaleiro da Armadura de Sol, A Princesa e a Lua, né, que são espetáculos voltados para o público infanto-juvenil, você em nenhum momento, como adulto, vai deixar de se sentir contemplado, né, com aquele espetáculo, porque quando o adulto ele vai assistir, ele vai ter uma leitura. Quando a criança vai assistir, ela vai ter outra leitura. E é claro que dentro do universo das crianças, cada criança vai ter uma leitura que é dela, que aí é de acordo com os valores, de acordo com o conhecimento que ela tem do mundo, com a visão que ela tem do mundo. O que a gente não pode é achar que a criança tem que ficar alienada nesse mundo tecnológico. E aí eu acho que o teatro, ele não precisa se render à tecnologia, mas ele tem que entender como é que funciona essa criança, a cabeça dessa criança agora. E ela também o teatro também nem precisa entrar nesse universo da rapidez, da agilidade, desse excesso de informação, não. Ele pode vir até na contramão disso, mas respeitando que a nossa criança ela tem agora acesso a um universo muito grande de informações, né? E é claro que a gente também está, quando a gente fala disso, a gente também, de certa forma, está pontuando um pouco um determinado, digamos assim, nível social, né? Porque se você for para as camadas mais pobres da população, eles têm acesso à tecnologia, sim, né? Tem acesso à internet, mas é bem diferente do acesso, por exemplo, de uma criança que tem um pouco mais de condição, uma condição socioeconômica diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que ver, na verdade, tem que sempre estar de olho em quem é essa criança, nas transformações que existem na sociedade, e essas transformações elas têm que estar inseridas também no contexto do teatro. Quando o Robério Braga ainda estava na Secretaria de Cultura e quando eu comecei a enveredar por esse universo do teatro, eu lembro que ele começou com esse processo de compra, né? Ele abria pauta e comprava espetáculos. E existia muita oferta de pautas e existiam poucos grupos. Então, assim, tinha uma demanda enorme para ser preenchida, né? E não existiam grupos suficientes. E eu lembro que o Robério, ele fez uma reunião, chamou os artistas e tal, e falou que se a gente quisesse, ele poderia utilizar, até facilitar, através da contadora da SEC, fazer toda uma orientação de aberturas de CNPJs, para que a gente pudesse montar outros grupos, se regularizar, prestar serviço para o Estado, etc. e tal. E aí, nesse contexto, aí surgiram vários grupos, vários artistas começaram a criar seus próprios grupos, né? O Eli Pinto criou o grupo dele, eu criei meu grupo, várias pessoas começaram a criar grupos. E já com toda a parte documental ok, porque a gente teve essa oportunidade, né? E aí foi em 2001 que foi fundada a Associação Arte Brasil, que atualmente é presidida pelo Roberto Carlos Júnior, mas eu ainda faço parte, nunca saí, né? Eu sou a produtora e diretora de vários projetos, né, dentro da associação. E foi aí que eu comecei a dirigir, né? Eu tinha uma curiosidade de como seria dirigir um espetáculo. E como a nossa formação era muito na prática, eu mesmo com quase nada de formação, eu comecei a dirigir. Dirigi um espetáculo em 2001, depois passei um tempo sem produzir nenhum espetáculo, e aí depois eu comecei a me desafiar de novo na direção, vi que gostava, vi que tinha talento para coisa, me descobri, né, com talento para direção, e depois de um tempo que eu parei de produzir, quando eu voltei a produzir, aí eu comecei a produzir e dirigir um espetáculo atrás do outro. Trabalhava muito para as crianças, para o universo infanto-juvenil, né? Mas aí, em 2015, surgiu uma oportunidade através do Conexões Culturais, da Manaus Cult,
do edital, de montar meu primeiro espetáculo adulto como diretora, que foi o Quem Casa Quer Casa. Para mim, todo trabalho novo que eu vou dirigir é um desafio. Eu confesso que primeiro eu fico com um pouco de receio, né? Fico preocupada, com medo, pensando, será que eu vou dar conta? Como é que vai ser o resultado disso? Né? Então, assim, eu acho que... nem sei te dizer qual foi o maior desafio, mas eu posso dizer o espetáculo que me deu mais trabalho para montar, né? Que foi o Quem Casa Quer Casa. Mas o problema não foi nem questões de direção, de metodologia e tal. A questão foi realmente de problemas com o elenco, né? Porque, infelizmente, a maioria de nós não pode viver 100% como artista. A maioria de nós tem outros empregos, outras funções. Eu mesmo tenho outro, né? Eu tenho um emprego fixo. E era muito difícil conciliar algumas agendas, né? Eu via que alguns artistas, infelizmente, não tinham mais aquela, não tinham aquela, como é que eu posso dizer, aquele compromisso com o trabalho. Tudo era mais importante, um parceiro era mais importante, uma festa era mais importante. E aí eu tive alguns problemas, tive que substituir várias pessoas, tirar várias pessoas do elenco, até que eu cheguei na formatação atual, graças a Deus, de pessoas que realmente compraram junto comigo a ideia do espetáculo. E aí tem um prazer enorme de trabalhar com essas pessoas. Meu processo de direção é uma coisa também que eu construí, que eu descobri. Eu começo a fazer... Eu tinha uma parceria muito legal com Selma Bustamante, né? Não posso deixar de citar a Selma, porque a Selma, desde a Princesa e a Lua, Cavaleiro da Armadura de Sol, Quem Casa Quer Casa, ela sempre esteve presente no início do processo. Eu sempre trazia a Selma como uma forma de, digamos assim, de provocar, né? De trazer ideias, de fomentar ideias dentro do grupo. E a Selma, eu sempre começava com a Selma dando uma oficina para os meus atores, que tanto eram uma questão de você trabalhar a intimidade do ator, já umas nuances, talvez, de personagem, etc. e tal. E aí, depois que a Selma fazia o trabalho dela, que geralmente era uma oficina de 15 dias, eu assistia as oficinas, eu via coisas interessantes, eu anotava, eu discutia coisas com a Selma, e aí a Selma saía, terminava a oficina dela, terminava o trabalho dela, saía de cena e eu entrava para dirigir, né? E aí eu começava o processo de direção. Eu levava propostas de improvisos, faço exercícios com os atores, né? E aí eu vou deixando os atores, a coisa acontecer, os atores fazerem a coisa acontecer, através do improviso, através do exercício que vai tirando coisas deles. E aí eu vou vendo, isso me serve, isso não me serve, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí eu vou estruturando a cena e vou estruturando junto com eles os personagens, a partir do que eles me trazem. Agora, assim, eu já sou talvez um pouco rígida no seguinte sentido. Depois que o ator, a gente passa por esse processo, que eu construí a cena, que ele me trouxe os elementos, eu selecionei o que eu achava que servia para a cena, eu montei a cena, eu quero que a cena se repita daquela forma. Então, eu não gosto muito de ser surpreendida quando o ator faz coisas que não estavam no script, né? Mas, às vezes, também eu vejo lá, sou surpreendida, aí falo para o ator depois, digo, olha, não me surpreenda, querido, mas você, até que eu gostei, vamos manter, né? Tipo assim, aí eu gosto muito de trabalhar, quando eu já estou com a cena, estou estruturando a cena, eu gosto muito de trabalhar com o desenho da cena. Talvez ainda seja meio antiga nisso, né? Mas eu gosto muito de ver o ator caminhar na cena, fazendo desenhos mesmo, geométricos no caminhar dele, marcações mesmo, trabalhando planos, sabe, diferente, plano baixo, plano médio, plano alto, quebra de linha, essa coisa toda. Eu vou esmiuçando e vou detalhando isso aí. E aí eu não quero, por exemplo, quando o ator entra em cena, e às vezes tem atores que eles ficam meio, digamos, perdidos nesse sentido, porque às vezes nunca tiveram uma direção sendo feita dessa forma. Então, quando o ator entra em cena, ele entra desleixado, andando de qualquer forma. Não. O teu personagem é desleixado, mas tu vai entrar fazendo uma linha reta, virando aqui, fazendo uma curva aqui, não sei o quê. Eu desenho para ele, né?
Eu construo esse desenho com ele e depois eu quero que ele faça esse desenho. E aí eu sou muito detalhista nisso. Eu tenho uma coisa que eu primo demais, assim, que eu prezo demais, é o ator em cena. Eu acho que o teatro ele acontece com o ator e com a plateia. Se eu tiver uma pessoa para me assistir, eu posso estar nua, eu posso estar, sei lá, posso até nem ter texto, eu crio uma dramaturgia, eu improviso, eu faço uma performance e o teatro acontece. Né? Então, eu acho muito bonito, mas eu confesso que eu não domino muito essa coisa da técnica, da luz e tal, então sempre chamo pessoas e discuto as minhas ideias com as pessoas que vão fazer essa parte técnica. Mas eu acho que isso tudo é importante, é claro, é muito importante, mas eu acho que o ator é mais importante. Às vezes eu vejo um espetáculo de outras pessoas que o ator ele não está bem em cena, mas tu tem uma luz linda, tu tem um figurino perfeito, tu tem um cenário maravilhoso, e aí eu vejo que às vezes são uma série de alegorias que a gente coloca em cena, que às vezes acabou sufocando o ator, ou então tentando esconder a fragilidade do ator. E no meu caso é o contrário, eu quero o meu ator forte em cena. Eu quero o meu ator brilhando em cena, eu quero que o ator brilhe. As outras coisas são importantes, e eu tenho cuidado. Quem já viu meus trabalhos sabe que eu tenho cuidado com cenário, com figurino, eu tenho cuidado com tudo. E assim, nos últimos espetáculos, a minha tendência foi desnudar o palco. Né? Então, por exemplo, Quem Casa Quer Casa, eu tenho algumas cadeiras pretas, 2 mesas pretas, e esse é o meu cenário. Né? E alguns poucos adereços. Cavaleiro da Armadura de Sol, 3 malas. Tudo cabe dentro das malas, não tem cenário e tal. Justamente porque eu acho que o ator é que é a essência do teatro. Eu penso que aí a gente faz até um link com aquela pergunta anterior sobre a questão da criança com a tecnologia e o teatro no meio disso tudo. É mais uma vertente da tecnologia, né, sendo mais uma possibilidade. Eu vejo como uma possibilidade. Acho que a gente não tem que se sentir ameaçado pelas evoluções tecnológicas, pelas evoluções do mundo, porque elas fazem parte e o teatro está inserido nisso. Né? E o teatro pode evoluir também, pode se modificar, enfim, há N possibilidades. Eu vejo como mais uma possibilidade, mas eu penso que a gente está num processo de adequação, porque a gente ainda não sabe como fazer isso. Né? Porque a gente nem quer fazer TV, que é uma coisa diferente, né? E nem quer fazer. E o teatro, na formatação de teatro, ele não cabe 100% nessa formatação das lives, por exemplo, né? Do audiovisual. Então, eu acho que a gente ainda está buscando uma forma, né, de fazer um teatro que possa ser também audiovisual. Então, eu acho que a gente ainda não chegou numa formatação, mas eu penso que sim, seja mais uma possibilidade. Gente, é uma delícia, eu adoro. E meu trabalho como apresentadora começou graças à Norma. A Norma Araújo se candidatou para vereadora. E aí existe um período que você não pode aparecer na televisão, em programas e tal, essas coisas, né? Só dentro do horário político. E ela, se eu não me engano, são 4 meses, se eu não me engano, não tenho bem certeza. E aí, o que aconteceu? Estava eu na escola que eu trabalhava como professora à tarde, e ela ligou para a escola, porque naquela época não tinha celular, né, gente? Aí ela ligou para a escola e pediu para me chamar, e eu fui atender o telefone e me surpreendi, era a Norma Araújo, né? Quer dizer, até uma correção, acho que até existia celular, mas eu acho que eu nem tinha, enfim, não sei. E aí a Norma falou para mim, explicou que estava precisando de uma pessoa para apresentar o programa dela, que ela já havia testado algumas pessoas, mas que o público dela havia rejeitado essas pessoas, e ela queria que eu fosse apresentar o programa. Aí eu falei, mas Norma, eu não sou apresentadora, eu sou atriz, tu sabes. Aí ela falou, não, mas você é uma excelente atriz, eu tenho certeza que você vai se sair bem apresentando o programa. Aí eu falei, tá, agora sim, Norma, eu vou fazer, enfim, vou gravar. Se você achar que não deu certo, que eu não tenho jeito para coisa e tal, você, por favor, me fale, que eu não vou ficar chateada, eu saio e tal. Ela disse, não, pode deixar, beleza. Aí eu fui e gravei, né? Primeiro dia foi engraçado, porque o rapaz que trouxeram, que era o culinarista, que ele era até da área da dança também, ele ficava nervoso diante das câmeras, então foi assim uma prova de fogo para mim e para ele, né? Porque ele suava de nervoso de um lado e eu suava de nervosa do outro.
Mas depois desse primeiro programa, eu fui gravando outros, o público dela me aceitou muito bem, eu comecei a ficar muito confortável, né? Até porque eu já tinha feito TV, mas não dessa forma, né? E aí eu comecei como apresentadora. E aí depois que eu apresentei, eu fiquei, se eu não me engano, 2 meses apresentando o programa, começaram a surgir convites, né? O primeiro convite para evento foi do Breves Cenas. Na época era o Tarciano Madison e o Diego Monzarro, que eram que estavam à frente desse projeto. Então eu participei como apresentadora já do primeiro Breves Cenas, que aconteceu no Teatro Américo Alvarez. O teatro superlotou, tinha gente sentado no chão, nos corredores. Menino, o pessoal teve que ir embora porque era muita gente, não cabia o povo. Gente, foi um sucesso desde o primeiro dia. E aí eu fui apresentar e até os meninos pediram para eu cada dia me vestir de um personagem e o personagem fazer a apresentação. Então, enfim, um dia eu estava de sinhazinha, outro dia eu acho que eu fui de bruxa, nem me lembro direito. E aí eu comecei, aí eu virei apresentadora e eu falei a mesma coisa para os meninos, ó, gente, se vocês acharem que não dá, né? Mas enfim, eu me descobri uma boa apresentadora. E aí, desde aí eu comecei a apresentar o Breves Cenas, apresentei direto o Breves Cenas, enquanto o Breves Cenas ficou só em Manaus, né? Acho que 7 anos direto, todo ano eu apresentava Breves Cenas. Aí fui convidada para apresentar o Festival de Teatro 2 vezes, apresentei o Festival de Teatro, uma vez até com Bosco Borges, lá de Taquatiara, como meu parceiro. Fui chamada pelos meus amigos lá da Manaus Cults, que também me deram esse voto de confiança, Diego Monzarro e Márcio Braz, para eu apresentar o Festival Folclórico do município. E aí eu fui, né, também sem saber se as pessoas iam gostar, se eu ia agradar, e me surpreendi, né, até depois os meninos mesmo me dão depoimento de que os folcloristas gostavam de mim, eles me queriam que todo ano eu voltasse e continuasse apresentando, e eu apresentei, eu acho que durante 4 anos. Eu começava a anunciar o povo lá no Festival Folclórico, as barracas, e chegava um monte de comida grátis para mim. E teve um ano que foi difícil porque eu estava de dieta e chegava 3, 4, 5 pratos e eu saía distribuindo para o povo. Mas assim, gente, eu sou apaixonada por folclore, apaixonada. Né? Eu até cheguei a ser jurada de alguns festivais folclóricos, fui jurada do Festival Folclórico do Estado, fui jurada do Festival Folclórico de Maranhão, que, se eu não me engano, em Maranhão eram os botos, né? Fui para Santa Isabel do Rio Negro, Bosco, que na época era o secretário de Cultura de lá, me chamou para julgar as quadrilhas, que eles têm um festival de quadrilhas lá. Enfim, eu amo folclore e aí essas oportunidades de ir como jurada, para mim era uma delícia, era tipo estar em casa assistindo um filme super legal, né? E para mim o trabalho de apresentadora também, assim, é como se eu fosse passear. Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz, me sinto muito realizada e só tenho a agradecer às pessoas que me deram essas oportunidades. O teatro, ele acaba conseguindo conquistar um universo de coisas, porque a gente realmente tem algumas pessoas dentro do movimento que são pessoas atuantes, né? E que a gente cobra, a gente critica, a gente vai para cima, a gente leva pancada, a gente dá cara a tapa, a gente é boicotado, enfim. Né? E acaba que essas conquistas que a gente consegue através dessas lutas reverberam para os outros segmentos artísticos. Né? Se eu falar assim, porque eu penso que a luta é constante, né? O movimento ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser constante. Então, você sempre tem alguma coisa para que você tem que observar, que você tem que, de certa forma, atuar em cima daquilo para que haja uma melhoria ou que haja uma democratização de algum aspecto, né, das políticas públicas. Mas eu lembro, assim, bem pontualmente de 2 movimentos que eu participei, que foram bem fortes. Eu sei que um era um movimento em prol da criação e implementação das leis estadual e municipal de cultura, Movimenta Cultura, se eu não me engano é esse, Movimenta Cultura. E a gente coletou assinatura, fizemos documentos, fomos para reuniões. Eu lembro que o Lucas ainda era bebê, eu deixei o Lucas com a babá, ou eu fui com o pai, e eu fui, tipo assim, no dia do carnaval lá, no dia da bica, a banda da bica.
A gente estava em frente na época, Artefato do Douglas Rodrigues, Douglas Rodrigues, Arnoldo Chaves, né, e outros artistas, alguns artistas de outros segmentos, mas a maioria, a massa mesmo era o povo do teatro, e a gente coletando assinatura para o povo que passava para a banda da Bica. Olha, mano, vem cá, olha, a gente está lutando por isso, lei de incentivo, papapá, assina aqui. Aí eu assinava, dava o RG, muito legal, né? E aí tivemos reuniões e tal. E o segundo movimento, a cultura, que foi uma problemática que a gente teve, com a prefeitura na época, que a gente acreditava que havia um investimento com o dinheiro da cultura numa atividade que não era de cultura, que era uma atividade de propagação, divulgação religiosa, né? E apesar da religião ser cultura, a forma como era uma promoção que não era de cultura, era uma promoção realmente daquela religião, daquela igreja, enfim. Né? E aí a gente também, eu participei desse movimento, fui lá, dei a cara a tapa, né? E fora inúmeras outras coisas junto à Federação de Teatro, né? E quando a Federação de Teatro não estava à frente, junto com uma tropa de elite, que eu chamo assim, uma tropa de elite, a gente teve um problema uma vez no estado, né? E a gente montou uma equipe de pessoas de peso, né, digamos assim, de pessoas que são críticas, são atuantes, que têm uma história dentro do movimento artístico, teatral. E a gente foi lá na Secretaria de Cultura e a gente se reuniu e a gente deu a cara a tapa e teve tapa na mesa, enfim. E assim, isso aí mais recentemente, porque, por exemplo, durante os 20 anos, se eu não me engano, que o Roberto esteve, por exemplo, à frente da Secretaria de Cultura do Estado, muitas vezes a gente foi lá com o Roberto e apontávamos coisas que a gente não concordava, e eu era chamada para reuniões às vezes, aí eu ia representando o movimento do teatro, para pontuar coisas no ProArte, por exemplo, que era um edital do Estado, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu entrevistei o Roberto e ele me falou que viu os artistas como parceiros, porque realmente a coisa evoluiu dessa forma. A gente ia lá, a gente chegava, falava coisas para o Roberto, que a gente não estava gostando daquilo, a gente criticava e a gente era ouvido e era acolhido de alguma forma. E eu penso que o bom gestor público, ele precisa ver o artista como parceiro. Quem vê o artista como inimigo não nos serve, porque nós precisamos ser respeitados enquanto pessoas, enquanto profissionais que somos, né? Enquanto uma cadeia produtiva que gera emprego e renda. Então, o gestor que não nos vê como parceiro, nos vê como uma ameaça, ele não serve para ser gestor de cultura, ele tem que gerir outra coisa. Então, o Roberto teve esse mérito, assim como o Marcos Apolo, que atualmente está na SEC, tem esse mérito também, até porque o Roberto é um homem das artes, o Marcos Apolo é um homem das artes maravilhoso também. E na Manaus Cult, nós tivemos Márcio Braz, tivemos Diego Monzarro, artistas, né, que também, além de serem artistas, eles tinham a visão de gestão participativa, eles eram antenados, né, com o que estava acontecendo nos outros estados e tal, e eu acho que a gente avançou muito com essas pessoas. Pena que, e assim, tudo, né, não significa que sempre foram flores, às vezes a gente critica, recebe o feedback, e é isso que é uma construção democrática. A única coisa assim, que me causa uma certa mágoa, um certo ressentimento, é que muitas vezes não se consegue estabelecer uma política de Estado e se estabelece uma política de governo, né? Troca-se a gestão e aí tudo que o gestor anterior fez, o gestor atual quer jogar por terra, quer fazer de conta que não existiu, quer minimizar, quer falar mal, quer criticar, quer derrubar, e não vê que ele entrou ali para melhorar o que já estava, né? E muitas vezes a gente vê que a gente avança 10 passos e consegue voltar 30 numa troca de gestão. Isso realmente é muito triste. E uma outra coisa também é que o movimento ele se torna mais forte com as pessoas juntas. E muitas vezes eu me vi dentro dessa tropa de elite, eu e no máximo uns 10 artistas, 7 artistas às vezes, e a gente levando porrada, indo lá e brigando e não sei o quê, e conseguindo coisas, e até se queimando muitas vezes, né? Deixando de conquistar algumas coisas.
mas conquistando coisas para uma categoria, e a gente às vezes até sofreu alguma crítica de alguém que não, enfim, né, de algum artista que ficou em casa e só recebeu o benefício, mas eu acho que isso faz parte. E eu acho que é necessário. Nós que somos trabalhadores da arte e da cultura, nós precisamos sim sermos respeitados e inseridos dentro dos processos de decisão, das políticas públicas para a cultura. Sim, eu recebi homenagem da Assembleia Legislativa do Amazonas, da Câmara Municipal, eu recebi homenagem do Amazonas Shopping, eu recebi várias homenagens nos jornais, já teve matérias imensas só sobre mim, sobre a minha trajetória artística, uma delas até me emocionou bastante, né, porque foi tipo 3 páginas, né, de jornal só falando a respeito da minha trajetória. Dia Internacional da Mulher, o último agora, eu fui citada como uma das mulheres importantes, né, que tem uma trajetória significativa dentro da cultura. E, enfim, fora os prêmios que eu recebi no Festival de Teatro, melhor direção, melhor espetáculo, melhor atriz. Então, essas homenagens, elas fazem com que a gente veja que a gente trilhou um caminho verdadeiro, concreto, e que as pessoas elas conseguem visualizar a nossa importância, a nossa trajetória, né? E eu acho isso bem bacana, você ser reconhecida, ter o reconhecimento. E falar a respeito desse projeto, do Registros, Histórias e Narrativas sobre a Arte Amazonense, que no primeiro e segundo capítulo a gente está trazendo pessoas do teatro, mas a minha vontade é ampliar isso para vários segmentos artísticos, e é um projeto que tem me emocionado muito, porque eu penso que nós ainda talvez não consigamos valorizar os nossos artistas da maneira como nós deveríamos. E até, às vezes, as pessoas que estão agora iniciando uma carreira, uma trajetória artística, elas, às vezes, não conseguem ter essa visão, né, do que foi construído antes delas, das pessoas que foram importantes, que esse movimento foi construído e nasceu muito antes, até às vezes da pessoa ter nascido, né, e que essas pessoas elas fizeram toda a diferença para a gente chegar onde a gente chegou e dar o crédito que elas merecem, né? Então, esse projeto, ele visa fazer essa homenagem a essas pessoas, ele visa fazer essa reconstrução histórica do movimento, nesse caso do teatro amazonense, né, trazendo essas histórias, essas memórias e registrando isso em forma de uma série documental. E assim, eu tenho me emocionado muito, porque eu tenho dividido isso, compartilhado essa experiência com os meus convidados, e para mim está sendo assim, eu estou aprendendo muito sobre teatro, aprendendo muito sobre a história do teatro, do movimento do teatro amazonense, e eu quero muito que esse projeto ele consiga chegar a todas as pessoas que gostam de arte, principalmente os artistas de teatro que estão agora na UEA, que estão saindo da UEA, ou que já saíram da UEA, mas não conhecem a trajetória dessas pessoas. Eu quero muito que isso chegue a todo mundo e que essas pessoas tenham o seu mérito reconhecido, e agora vão ter o mérito delas reconhecido e registrado. Eu penso que eu me sinto ainda em processo, sabe assim? É como se eu tivesse sempre, eu ainda não tivesse pronta o suficiente, eu não tivesse feito coisas suficientes. Então eu olho para o que eu já fiz, já construí, me sinto muito feliz, me sinto realizada, mas eu ainda quero mais, eu ainda quero enveredar por outros caminhos, né? Até porque como eu gosto muito dessa questão que eu falo da estabilidade, às vezes você ter um emprego fixo, paralelo de uma outra atividade que não tem a ver com arte, te breca um pouco, te freia um pouco. Mas mesmo assim, eu sempre estive, né,
maioria da minha vida eu sempre estive fazendo arte. Às vezes eu tinha 3 empregos, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, fixo, de manhã, de tarde, de noite, mas no meio-dia eu ia para a casa do Michel ensaiar o espetáculo, final de semana eu estava apresentando. Então, assim, eu tenho essa sede, sabe? É uma sede inesgotável de fazer, de produzir, de estar em cena. Eu só me sinto plena, realizada, eu só me sinto Ana Cláudia Mota quando eu estou no palco. Isso aí... Só quem tem, quem nasce com a veia, né? Quem nasce com o coração pleno, cheio dessa escolha, né? Enfim, que o universo fez, porque o universo nos escolhe para ser artistas, é que sabe o que significa para um artista estar no palco. E o que a falta do palco, a falta do público, a falta do fazer teatral causa na vida de uma pessoa que é apaixonada pelas artes como eu. Então é isso. Ana Cláudia é essa artista intensa que gosta de várias manifestações de arte, que se descobriu, né, fazendo várias coisas dentro desse universo das artes e que quer muito mais e que quer sempre, que quer ficar velhinha, gaga não, porque eu não vou conseguir falar texto, né? Mas velhinha em cima do palco.